Deixa eu ver aqui que tá, ok. Boa noite a todos, oficialmente gravando. Nossa aula de hoje é sobre potência em corrente alternada. Todos estão vendo a tela que eu estou projetando? Sim, professor. Perfeito, perfeito. Sim. Ótimo, maravilha. Veja, nós vamos falar sobre potência em corrente alternada. Então, eu já coloquei a tela inicial com um motor, tá? Um motor elétrico, já para chamar a atenção de um elemento importante, tá, pessoal? O motor elétrico, ele é o burro de carga, digamos assim, da indústria. Então, onde você chegar na indústria, você vai ter o motor elétrico. Ele é o elemento que mais consome energia dentro de uma indústria, porque há muitos motores elétricos instalados na indústria. Tá? E o que acontece? Os motores elétricos utilizados na indústria funcionam com corrente alternada. Nós estudamos nas aulas passadas que o sistema elétrico no Brasil e no mundo, pelo menos em sua maior parte, é sempre em corrente alternada. No caso do Brasil, nós temos uma corrente alternada cuja frequência é 60 Hz. Ok? Então, tudo no Brasil, tudo que a gente faz no Brasil, todo equipamento projetado no Brasil, ele é projetado para trabalhar em corrente alternada e com 60 Hz. Especificamente aqui em Pernambuco, nós trabalhamos com uma tensão em baixa tensão de 380 volts entre fases e 220 volts entre fase e neutro. Ok? Indo para o nosso tópico aqui, eu vou começar a aula de hoje com uma pergunta, né, para a gente começar pensando e entender o porquê dessa aula e o porquê é tão necessário entender a potência em corrente alternada. Alguém poderia dizer, ora, eu já sei tudo sobre potência em corrente contínua. É diferente? E a resposta para vocês é sim. A potência em corrente alternada, ela fica um pouquinho mais complexa, tá? E aí eu vou começar mostrando para vocês aqui. Eu trouxe aqui, para a gente motivar essa aula, uma placa de um motor de corrente alternada monofásico, tá? Esse motor, ele tem uma potência de 2,5 CV, tá? É uma unidade de medida, não sei se todos já ouviram falar, mas o CV é a abreviação de cavalo-vapor. Em motores mais antigos, é comum encontrar ainda escrito em CV. Os motores mais modernos, eles vêm com a indicação já em watts ou em kilowatts. Mas por que é importante a gente observar isso aqui? Existem muitos motores que vocês vão se defrontar com eles, que vai estar a placa em CV, indicando CV. E o que acontece? Um CV, ele equivale a 736 watts. Memorizem esse número, tá? Um CV equivale a 736 watts. Existe uma outra unidade chamada HP, que é horsepower, tá? Que é uma unidade britânica, ainda usada bastante e também aparece em alguns motores. O horsepower, ou HP, para simplificar, ele também é uma unidade de potência, tá? E equivale a 746 watts. Então, observem, um CV, ele vale 736 watts, aproximadamente, tá? Isso é um arredondamento, mas em termos práticos, normalmente a gente trabalha com 736, 736. Professor, Ok, Gabriel? é que eu procurei, eu dei uma olhadinha na internet e eu achei, não achei arredondado, achei 735,5 e Isso, 747,7. É isso? isso. Perfeito, perfeito, Gabriel. Para a maioria das aplicações práticas, a gente arredonda mesmo para 736 e 746, tá? Mas, querendo ser preciso, podemos ser precisos, tá certo? Sem problema. Excelente a Ok. sua pesquisa. Excelente a sua pesquisa. Parabéns. Professor,
Professor, Diga, Odailson. e quando na carcaça, na plaquinha desse daí, no motor, em vez desse 2,5 CV tá o número 1/2 CV. Tá, 1/2 CV, meio CV. Meio CV, né? Verdade. É comum, Odailson, a pergunta é excelente, veja, é comum os motores monofásicos terem potências fracionárias. Então, nós temos motores, como você falou aí, 1/2, meio CV. 1/4, 1/4 de CV. 1/3, 1/3 de CV. Tá? Então, é só pegar o valor de um CV, aí, repetindo, 736, dividir por 3 se for 1/3. Dividir por 4 se for 1/4. Dividir por 2 se for 1/2. Ok, Odailson? Tá ok, professor. Ok, de nada. Valeu, professor. Então, vamos lá. Bom, por que foi que eu trouxe essa placa aqui para vocês? Veja, eu tenho aqui 2,5 CV e eu fiz uma equivalência aqui. 2,5 CV, multipliquei por 736 e obtive o valor de 1.840 watts. Tá? Então, vejam, essa potência, tá, seria a potência que o motor deve fornecer lá na ponta do eixo, ou seja, a potência mecânica disponível lá. Tá? Logo abaixo, nós temos aqui que a gente aprendeu, né, que em corrente contínua, a potência é tensão vezes corrente. Então, ora, se o professor disse que potência é tensão vezes corrente, bastaria eu pegar a tensão, que está aqui, multiplicar pela corrente que está aqui, e eu acharia o valor que eu calculei ali em cima. Porém, olha que coisa interessante. Quando eu pego a tensão de 110 volts e multiplico pela corrente da placa para a tensão de 110 volts, que é 28,6, eu encontro o valor de 3.146 alguma coisa. Porque não pode ser watts, porque a gente sabe que a potência em watts é aquele que está lá em cima, 1.840. Então, eu coloquei uma interrogação ali. Ora, o que significa essa potência? O que significa esse produto agora? Eu multipliquei tensão vezes a corrente e obtive um valor diferente do valor informado pelo fabricante. Ora, o que é que vai acontecer aqui? O que significa esse valor? Esse é o objetivo da aula de hoje, é entender por que esse valor é diferente, tá? A gente chega à conclusão, tá? Chegamos à conclusão que a fórmula básica usada em corrente contínua, ela não pode ser usada em corrente alternada, tá? Ou seja, se eu vou calcular a potência em watts de um equipamento em corrente alternada, eu não vou poder calcular simplesmente multiplicando a tensão pela corrente. Eu não tenho como, não posso fazer isso, tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque o resultado dá diferente. Iremar, você levantou a mão, pode falar. Iremar? Você não li errado o nome? Oi, professor. Boa noite, Iremar. Pode falar. Boa noite. É porque o áudio tá ruim aqui, rapaz. Tá baixinho. O seu áudio, você está escutando a minha voz baixinha? Eu tô tentando aqui melhorar aqui. Certo. Os outros estão escutando meu áudio bem? Vocês conseguem me escutar bem? Para mim tá bom todo, professor. Sim, tá bom. aqui tá bom também. Ok. Tá, então, provavelmente deve ser um problema com o sistema dele lá. Dê uma verificada aí, Neymar, mas a gente vai deixar gravado essa aula, tá? Mas é interessante que vocês participem. Ok? Obrigado a todos aí que estão informando aí que o som tá bom. Perfeito. Então, ó, voltando ao raciocínio aqui, pessoal. Nós observamos aqui que se eu tenho equipamento de corrente alternada, principalmente o motor, ele não vai
Para eu calcular a potência, eu não posso simplesmente multiplicar a tensão vezes a corrente. Não tenho como fazer isso só. Não vai ser só isso, tá? Por que será que isto acontece? Então, vamos lá. Deixa eu só... Por que será que isso acontece? Tá? Primeiro, a gente vai entender dois componentes básicos e importantes do sistema elétrico. Tá? O primeiro deles é uma bobina, que tem a ver com o motor elétrico que eu coloquei no início da apresentação. O que tem a ver a bobina com o motor elétrico? Ora, dentro do motor elétrico, para que ele funcione, existem diversas bobinas montadas dentro dele, tá? Para que ele possa funcionar. Ou seja, as bobinas e os campos magnéticos produzidos por essas bobinas são fundamentais para o motor funcionar. E essas bobinas, obviamente, alimentadas com corrente elétrica, contínua ou alternada, elas criam um campo magnético. Tá? A mesma coisa, um outro elemento que eu coloquei aqui, é um capacitor. Um capacitor, para funcionar, ele também cria um campo elétrico. E aí eu coloquei um destaque ali de vermelho bem grande para chamar a atenção, de propósito. Por quê? Ora, os campos magnéticos e os campos elétricos, eles armazenam energia. Ou seja, o motor elétrico, para funcionar, ele utiliza bobinas que criam campos magnéticos. Esses campos magnéticos são necessários para que o motor funcione. Mas, ao mesmo tempo, esses campos magnéticos, eles são responsáveis por absorver uma parte da energia e também de causar alguns fenômenos interessantes, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Então, vejam, tanto a bobina quanto o capacitor são elementos importantes e muito comuns numa instalação elétrica, principalmente as bobinas. Por quê? Como eu comecei no início da aula falando, na indústria, mas não só na indústria, a presença de motores, a presença de transformadores é muito grande. Então, nós temos vários equipamentos que funcionam em corrente alternada e que, nesse campo magnético, acumulam energia que causam fenômenos particulares pelo fato de estarmos usando corrente alternada no funcionamento desses equipamentos. Alguma dúvida até aí? Professor, Pode perguntar. nesse caso, no transformador, depois dele energizado ali, arriado as canelas, se eu for fazer algum serviço nele ali, fazer alguma manutenção, mexer no óleo dele ali dentro, eu posso levar um choque elétrico? Sofrer algum tipo de descarga? Não. Tá? Nenhum equipamento magnético, ele vai armazenar energia depois que é desligado. Esse armazenamento de energia ocorre durante o funcionamento. Porém, lembre-se das regras de ouro da segurança em eletricidade, tá? A gente desliga, depois que a gente desliga, a gente verifica se tem tensão, depois a gente aterra e sinaliza, tá? Se você fizer sempre esses passos na manutenção da rede elétrica, dificilmente você vai sofrer um acidente por choque elétrico, tá? Alguém levantou a mão, eu não memorizei o nome, mas pode falar. Não, professor, foi eu que ia explicar a mesma coisa que o senhor explicou agora. Perfeito. Ok. Alguém já colocou aqui, mas eu vou repetir. O único dispositivo que armazena energia elétrica, ou seja, que eu aplico a energia nele, depois, quando eu tiro, fica armazenado, mesmo sem estar energizado, é o capacitor, ok? Então, o capacitor, ele sim, ele armazena energia elétrica, e para que eu possa manipular o capacitor, ou eu espero ele descarregar, ou eu vou provocar uma descarga através de um resistor, ou, muitas vezes, as pessoas fazem, mesmo não sendo correto, um curto-circuito entre os terminais do capacitor, tá? Mas nenhum indutor, ele vai armazenar energia
de forma que, ao desligar, ele mantém essa energia armazenada. Tá? O indutor não faz isso, só o capacitor. Obrigado pela pergunta, Alexandro. Fatos importantes. Para funcionar, os motores elétricos precisam dos campos magnéticos. Porém, esses campos magnéticos, eles também provocam fenômenos que fazem com que a potência desenvolvida não seja simplesmente o produto da tensão pela corrente, como eu já falei no início, tá? Eu estou enfatizando os campos magnéticos, como eu falei para você, porque é o mais comum dentro da indústria. Um fenômeno importante e que tem a ver com campos magnéticos e campos elétricos é esse palavrão que eu coloquei aí para vocês verem. Que palavrão é esse? Defasagem entre tensão e a corrente. Vejam, uso essa palavra porque esse é o linguajar técnico, tá, pessoal? Da área, defasagem. Mas o que é defasagem? Defasagem é um atraso. Então, por exemplo, se eu tenho dois elementos que seguem iguais, eles não têm defasagem. Se um vai primeiro e o outro vai depois, eu tenho uma defasagem. Em português mais comum, seria um atraso entre a corrente e a tensão. Isso ocorre, pessoal, em corrente alternada. Esse gráfico aqui, ele mostra duas ondas, tá? Ele mostra aqui, ó, uma onda aqui e uma outra onda aqui. Opa, uma outra onda aqui. Observem que esta onda, que seria a onda, né, ou a curva da tensão, ela começou aqui no ponto zero e vai crescendo nesse sentido. Essa outra onda aqui é a onda da corrente. Observe que quando a tensão era zero, já existia um valor de corrente aqui neste ponto. Viram? Aqui a tensão é zero, mas a corrente já está com o valor de corrente aqui. À medida que a tensão vai subindo, a corrente vai variando também, mas em momentos diferentes. Então, quando a tensão chega no valor máximo, a corrente aqui, ó, ainda não está no valor máximo. A corrente só vai atingir o valor máximo neste ponto aqui. Essa defasagem é a principal responsável pela diferença entre o cálculo da potência em corrente contínua e em corrente alternada. Ora, em corrente contínua, tensão e corrente estão sempre lado a lado. Tá? Então, quando eu faço o produto tensão vezes corrente, o resultado me dá a potência. Em corrente alternada, com a presença de motores, com a presença de capacitores, ora a tensão está adiantada em relação à corrente, ora a corrente está adiantada em relação à tensão. Isso vai depender da maior presença de indutores ou capacitores. Como eu já falei para vocês, na indústria, a presença de indutores é muito grande. Por quê? Há um número enorme de motores e de transformadores. Então, o que acontece? O circuito elétrico de corrente alternada na indústria vai haver sempre um atraso entre a tensão e a corrente. Vai haver uma defasagem entre a tensão e a corrente. Essa defasagem faz com que, ao multiplicar a tensão pela corrente, eu não encontre a potência útil. Eu vou encontrar uma outra potência. Ok? Perguntas? Ótimo. Ninguém tem perguntas. Professor, Pode falar. o cálculo da defasagem, para saber quanto é a perda. Perfeito, perfeito, Aelson. Na verdade, veja, para as aplicações práticas, né, as aplicações do dia a dia, a gente não calcula essa defasagem, né, ou seja, eu não calculo esse atraso aqui, tá? Eu não calculo esse atraso. Porém, nós temos acesso a ele através de um fator, que é chamado de fator de potência,
tá? O fator de potência, ele vai associar Potência é a aquele defasagem 0,92? entre a tensão e a corrente. A Elson pode perguntar novamente, que eu estava falando, não escutei você. E o fator de potência é aquele 0,92? O fator de potência pode atingir diversos valores. O 0,92 é o que é exigido pela ANEEL que as empresas tenham, tá certo? Mas eu tenho equipamentos de vários fatores de potência. Ele, sim, esse fator de potência, em termos práticos, é ele que vai me dizer se há uma defasagem maior ou menor da tensão e da corrente. Respondi sua pergunta, Elson. Sim. Obrigado. Perfeito. Professor, Pode perguntar, Francisco. quer dizer que nessa, no que a gente está estudando, a lei de Ohms não se aplica para fazer o cálculo de potência para motores. É isso? Vamos por partes, tá? Lembre-se, a lei de Ohm ela é usada para calcular tensão, corrente e resistência, tá? Para calcular a potência, a gente Mas a segunda lei de Ohms já calcula a potência. Não, a segunda lei de Ohm não calcula a potência, tá? A potência é tensão vezes corrente. Importante essa diferença, tá, Francisco? Veja, a potência em corrente contínua, tensão vezes corrente, ok? Não é lei de Ohm. A lei de Ohm, ela vem e se soma com a fórmula da potência e dá algumas variantes da fórmula para uso prático, tá? Mas vou responder sua pergunta de outra forma, tá? Quando nós estudamos a parte inicial de eletricidade, a gente fala muito de resistência, resistência, resistência. Quando a gente trabalha em corrente alternada, eu deixo de falar de resistência e passo a falar de impedância, tá? Que a gente, ou, se não me engano, vocês já viram, mas eu vou tocar nesse assunto semana que vem novamente, tá? A impedância, ela envolve uma oposição que envolve vários parâmetros. Envolve o parâmetro resistência, que vocês já conhecem, envolve o parâmetro reatância indutiva, envolve o parâmetro reatância capacitiva. Então, sim, eu não posso aplicar a lei de Ohm em circuitos indutivos e capacitivos, tá? Em corrente alternada, porque o comportamento desses elementos não é ômico, ou seja, não existe apenas a resistência ômica, existem outras oposições que não só a resistência ômica. Respondi sua pergunta, Francisco? Respondeu. Muito obrigado, viu, professor? De nada, Francisco. Vamos para o próximo slide aqui. Paulo Sérgio, pode falar. Professor, Pode falar, Paulo Sérgio. só uma dúvida. Porque eu não consegui acessar o AVA esses dias. Esse material que o senhor está repassando, ele está disponível lá no AVA também? Está sim, estou colocando tudo lá. Às vezes demora um pouquinho, mas eu estou colocando tudo lá, tá certo? Valeu, obrigado. Não. Demétrios, você queria falar? Sim, professor. Era só para recapitular o que o senhor falou na questão desse atraso entre a corrente e a tensão aqui no gráfico. O que provoca isso, esse atraso, essa defasagem entre corrente e tensão, é o campo elétrico ou é o campo magnético ou é os dois? Os dois. Os dois, Demétrios. É que provoca essa questão da defasagem entre corrente e tensão, né? Isso, exatamente. Os então, dois. no caso de corrente contínua, a gente não tem essa defasagem. A defasagem entre os dois é zero. No caso, porque não existe, no caso aí, o campo. É isso? Não, o campo existe, tá? O que não existe é a variação da corrente. Porque é um conjunto de fatores, tá, Demétrios? O campo magnético e o campo elétrico, ele vão existir em corrente contínua e em corrente alternada. O que é que ocorre em corrente alternada? Como ele é alimentado por uma corrente alternada, esse campo ele está variando, ele aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Essa dinâmica desse movimento do campo elétrico e do campo magnético é que provoca o atraso entre a tensão e a corrente. Ok. Ok? Ok, obrigado.
só para a gente fechar, o campo magnético e o campo elétrico existe tanto em corrente contínua como em corrente alternada. Eles são elementos, digamos assim, básicos de um sistema elétrico. Na corrente alternada, ocorre o atraso entre a tensão e a corrente, justamente pelo fato da corrente ser alternada. Como a corrente é alternada, o campo magnético produzido por uma corrente alternada também é alternado. E essa alternância faz com que crie-se um atraso, cria-se a defasagem entre a tensão e a corrente. Ok? Ok, obrigado, professor. Show de bola. Vamos embora. Alguém levantou a mão aí, a Elson? Professor? Ó, Daílson, pode falar. Professor, assim, não sei se envolve essa área, mas é um exemplo. Lá na empresa que eu trabalho hoje, aconteceu assim, que tem uma máquina lá, eu trabalho com operação, essas coisas. Aí tem uma máquina lá, uma reta escavadeira, ela está com problema na parte elétrica. Aí, para desligar, tem um probleminha lá, não está conseguindo desligar. Aí os meninos lá, para desligar, tiraram o cabo da bateria, tiraram o cabo do alternador e mesmo assim não conseguiram desligar a máquina. Aí tiveram que folgar os 3 bicos da bomba injetora de combustível para poder desligar. Mas aí é um motor de combustão, né? Um motor a diesel, não é isso? Isso. Aí eles falaram que tinha um não sei o que magnético que não deixava a máquina desligar. Tem um cabo, força magnética. Não. Olha, minha especialidade não é motor a diesel, tá? Aí tem que ver quais são os problemas. Mas aí lembre-se que o motor a diesel, ele é um dispositivo mecânico, tá? Então, o que acontece? Ele segue regras parecidas, mas não iguais à da corrente alternada, tá? Da corrente elétrica que a gente utiliza. Tá bom? Certo. Motor a diesel, só complementando o que o colega falou rapidinho aí, que eu trabalho na área, aí motor a diesel, na verdade, ele precisa de corrente, de eletricidade, só na hora do funcionamento. Depois que está funcionando, você pode desligar bateria, o que você quiser, porque ele não usa vela. O motor a diesel ele não usa vela, aquela vela de ignição. Então, o motor funciona por pressão, né? O pistão ele comprime o combustível e ali, nessa compressão, é onde dá a explosão. Então, ele não precisa de energia depois que ele entra em funcionamento. Entendeu? Ah, sim, eu entendi. Valeu, Demetrios. Obrigado pela explicação. Vivendo e aprendendo, tá vendo, pessoal? Maravilha, valeu. É isso aí, valeu, Demetrios. Com certeza. Bom, Professor, pode falar, José. professor, eu quero saber, nesse atraso, existe o quê? A perda de o quê? De alguns segundos, alguns minutos? Esse atraso, eles são de alguns milissegundos. Tá? Ok, valeu, professor. Obrigado aí. Nada, são alguns milissegundos. Porque é tudo muito rápido, tá? Mas só que para a corrente alternada, a forma como ela funciona, ela vai ter efeitos bem grandes no sistema elétrico como um todo. Vamos lá. Então, já entendemos alguns fatores importantes. O primeiro é, em corrente alternada, ocorrem fenômenos específicos, principalmente nos equipamentos que utilizam campos magnéticos, logo bobinas, e campos elétricos, logo capacitores. Tá? Esses fenômenos, eles fazem com que ocorram diversos fenômenos. Um deles é o atraso entre a corrente e a tensão. Esse atraso entre a corrente e a tensão faz com que, para que eu possa calcular a potência, somente o produto da tensão pela corrente não é suficiente. Vão existir outros parâmetros, tá? Em verdade, o que é que vai acontecer? Vão existir no sistema elétrico de corrente alternada a identificação de
3 potências. Tá? 3 potências. Que são elas? Aí vamos lá para a primeira. A primeira é que a gente chama de potência ativa. O que é a potência ativa? A potência ativa é parte da potência entregue pela fonte que é transformada em trabalho. Então, o que acontece? É aquilo que realmente é chamado de trabalho, ou seja, aquilo que, olhando para o motor, é a parte girante do eixo, né? A potência mecânica na saída, na ponta do eixo, que vai fornecer o trabalho ao equipamento, vai girar o engenho, tá certo? Qual a unidade de medida da potência ativa? Watts. É a mesma unidade de medida, tá? Então, vejam. Em corrente alternada, para a gente entender a potência em corrente alternada, nós vamos ter que pensar em 3 potências que ocorrem simultaneamente no sistema de corrente alternada. A primeira delas é a potência ativa, medida em watts, e é aquela que é realmente transformada em trabalho, ok? Ora, como é que eu vou calcular essa potência? Essa potência, ela vai ser calculada por essa expressão aqui, ó. Potência igual ao produto da tensão vezes a corrente vezes esse termo aqui, ó, cosseno de φ. Cosseno de φ. O que é o cosseno de φ? É o que a gente chama de fator de potência. Fator de potência. Então, o fator de potência, ele é um elemento, um indicador, tá? Que vai informar se há uma maior ou menor defasagem entre a tensão e a corrente. O fator de potência. Esse fator de potência, o cosseno φ, ele é extremamente importante. Ele é tão importante no sistema elétrico que existe uma norma específica para ele, que vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Existe uma regulamentação específica para ele, tá? O próximo. A próxima potência é chamada de potência reativa. O que é essa potência? É parte da potência fornecida pela fonte que fica armazenada nos campos elétricos e magnéticos. Então, o que acontece? Essa potência reativa é a parte da potência que a fonte fornece e que vai servir para criar os campos elétricos e magnéticos. Observem, isso é bem importante, tá, pessoal? Eu não tenho como eliminar esses campos elétricos e magnéticos. Por quê? Falando especificamente dos motores, os motores dependem dele para funcionar. Na verdade, é uma relação bem complexa, tá? Eu não vou me aprofundar nessa complexidade, mas a relação é muito complexa. Para a gente, ou seja, para aplicações práticas, essa compreensão é extremamente razoável, que a potência reativa está associada à presença e criação de campos elétricos e magnéticos durante o funcionamento das máquinas, considerando que a presença de motores e transformadores e outros indutores é mais comum no sistema elétrico, normalmente você vai ter a potência reativa associada aos campos magnéticos, pelos casos já citados. Porém, existem situações em que há presença também grande de capacitores, mas são casos particulares. Como é que eu vou medir essa potência? Veja, essa potência eu meço, tá? Com a unidade de medida chamada volt-ampere. As duas juntas, tá? Volt-ampere. Volt-ampere reativo. Ou VAR. Então, tem aqui, ó, VAR, volt-ampere reativo. Ou kVAR, que é kilovolt-ampere reativo. Essa
Essa unidade de medida, tá? Essa unidade de medida é utilizada para medir a potência reativa. E essa potência reativa, ela também, ó, é faturada nas grandes empresas, nas grandes indústrias. E não é faturado em consumidores de pequeno porte. Ok? Faturado, eu digo cobrado, tá, pessoal? Como é que eu calculo a potência reativa? A potência reativa também vai ser calculado pelo produto tensão vezes corrente vezes o seno de φ, tá? E observem que eu uso aqui a letra Q para potência reativa, volt ampere reativo, ok? Então, vejam, para medir a potência que realmente faz trabalho, é potência ativa ou potência útil, unidade de medida, watts ou kilowatt, tá? Potência reativa. O que é a potência reativa? É aquela potência em que a energia fornecida pela fonte, ela fica armazenada nos campos elétricos e magnéticos durante o funcionamento da máquina. Essa energia, pessoal, ela, como é em corrente alternada, ela armazena e libera, armazena e libera, armazena e libera. É como se ela estivesse devolvendo energia para a rede elétrica, tá? E essa energia, essa potência, chamada de potência reativa. Unidade de medida, volt ampere reativo. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos para as unidades de medida, tá, pessoal? Demétrio, você levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Professor, essa potência reativa que o senhor comentou agora há pouco, ele interfere em alguma coisa no sistema? É bom ele ter mais reativo ou menos reativo, um ativo? Tem alguma coisa? Pergunta excelente, Demétrio. Pergunta excelente. Veja, a energia reativa, ela vai estar presente no circuito, no sistema elétrico, independente da nossa vontade, tá? O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos monitorar essa energia reativa. Isso a gente vai ver de forma mais detalhada quando nós estudarmos a parte de impedância. Eu sei que vocês já viram, mas eu vou voltar nesse assunto que é para a gente fixar e botar bem os pés no chão. Então, o que acontece? Como a maior parte do sistema elétrico, ele funciona com sistemas magnéticos, motores e transformadores, quando eu tenho muita energia reativa, e essa energia reativa é indutiva, o que é feito? Se colocam capacitores para equilibrar, tá? Então, tem muita energia reativa. Eu boto capacitor para equilibrar a energia reativa, tá? Então, num sistema elétrico industrial, por exemplo, é comum se instalarem bancos de capacitores para equilibrar a energia reativa indutiva com energia reativa capacitiva, porque elas atuam em sentidos opostos, tá? Então, se eu tenho muita energia reativa, eu boto energia capacitiva, aí eu equilibro. Por que eu preciso fazer esse equilíbrio, Demétrio? Porque excesso de energia reativa significa que o fator de potência deve estar abaixo do normal. Aí eu preciso corrigir o fator de potência. Como é que eu corrijo o fator de potência? Se a carga é muito indutiva, eu boto capacitores. Aí eu equilibro. Se a carga é muito capacitiva, eu boto indutor. Também buscando um equilíbrio. Respondi sua pergunta, Demétrio? Respondeu, professor. Obrigado aí. Obrigado. Alguém levantou a mão aí? Eu só não memorizei o nome. Nada? Ok, então vamos seguir. Então, nós já conhecemos duas potências. Potência ativa e potência reativa. Falta agora conhecermos aqui a potência aparente. O que é a potência aparente? Aí eu vou usar, vai aparecer aqui um outro palavrão.
Mas vejam, pessoal, eu preciso usar essas palavras porque são os jargões das áreas, tá certo? Mas eu explico para vocês, eu troco em miúdos para a gente entender, fazer a relação entre uma coisa e outra. Valdenor, por favor, você levantou a mão ou saiu da reunião? Acho que ele saiu da reunião. Vejam. Então, ó, voltando aqui, o que é potência aparente? A potência aparente é uma soma fasorial das potências ativa e reativa. Ou seja, é a potência total consumida por uma carga. Só que essa potência para a gente, ela não vai ser dada em watts, ela vai ser dada em volt-ampere ou kVA. Tá? Então, vejam, a potência aparente ela é a soma fasorial, mas é uma soma entre a potência ativa e a potência reativa. Soma as duas, o conjunto vai me dar o que a gente chama de potência aparente. Esse conceito, pessoal, ela é importante porque, vejam, eu sei que tem muitos aqui que trabalham na área, normalmente, quando a gente se refere a uma subestação, eu nunca digo, essa subestação, ela tem 150 kW. Normalmente, a gente diz, essa subestação tem 150 kVA. Eu nunca vou dizer, aquele transformador ali no poste, ele é um poste de 500 watts. Ele não é um poste de 500 watts. Ele vai ser um poste de 75 kVA. Alexandre, você levantou a mão, pode falar. Alexandre? Professor, eu não levantei a mão, não. Foi eu? Foi. Ok, tranquilo. Então, vejam. Professor, só uma perguntinha rapidinho aqui. Essa soma fasorial, que ele chama soma fasorial, tem alguma coisa a ver com vetor? Tem sim. Tem sim. Perfeito. Tá bom. Tá certo. Perfeito, Demetrio. Ótima associação. Perfeito. Tá? Voltando aqui para a potência aparente, nós temos que a potência aparente vai ser a soma da potência ativa com a potência reativa, vai dar a potência total. Ok? Alguém levantou a mão? Eu, professor. Pode falar. Professor, nesse que o senhor falou aí da subestação, que vai ser kVA, é na chegada ou na saída da subestação? Nos dois elementos, tanto na chegada quanto na saída. Ok. Tanto na chegada como na saída. Por que isso, pessoal? Porque assim, eu vou voltar aqui. Esse parâmetro aqui, o fator de potência, tá? O fator de potência aqui, ele é um elemento muito variável. Como assim variável? Você imagina o seguinte, se eu tenho um motor funcionando na rede elétrica, eu vou ter uma quantidade de energia reativa e indutiva. Se eu ponho 2 motores, eu vou ter mais energia reativa e indutiva. Então, se eu for aumentando a quantidade de motores, eu aumento a quantidade de energia reativa. Se eu vou diminuindo a quantidade de motores, eu também diminuo a quantidade de energia reativa. Tá? Então, o que acontece? Numa empresa, os motores não ficam ligados o tempo todo. Hora liga, hora desliga, hora liga, hora desliga, hora liga, hora desliga. Tá? E o que acontece? A potência ativa da instalação, ou seja, a potência em kilowatts, ela vai ficar oscilando o tempo todo. Tá? Então, se eu for fazer uma especificação com base na potência, eu precisaria pegar e dizer assim, qual é... Normalmente eu vou pegar a pior situação para dizer essa é a potência. Tá? Quando eu faço a potência aparente, por outro lado, não vai variar muito. Tá? Mesmo que a potência ativa fique oscilando, porque a ativa oscilou significa que a reativa oscilou. Mas a soma das duas sempre vai dar a potência aparente total. Por isso que as subestações, elas são dimensionadas em potência aparente e não em potência ativa ou reativa, porque elas oscilam bastante durante o funcionamento. Ok?
Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a ativa diminui, aumenta a reativa. Quando a reativa diminui, aumenta a ativa. Assim? Perfeito. Aí na soma das duas sempre vai dar aparente, aquele valor aparente, né? Sempre vai dar o aparente, exatamente. Vai ficar sempre nesse equilíbrio, tá? Sempre nesse equilíbrio aí. Entendi. Aí esse fator de potência, ele é dado em porcentagem, ele tem um valor máximo e mínimo? Perfeito, pergunta excelente. O fator de potência, ele é um número que a gente chama de adimensional, ou seja, ele não tem dimensão, não tem unidade de medida, tá? Mas tem um máximo e um mínimo. O valor máximo é 1, o valor mínimo é 0, para uma determinada faixa. Ele também pode ser 0 e menos 1. Ele pode oscilar entre 1, 0 e menos 1. Ele nunca vai ser um valor maior do que a unidade. Não existe fator de potência 2. Não existe fator de potência 1,2. O fator de potência, no máximo, vai ser 1. No mínimo, 0. Ou, no mínimo, menos 1 e no máximo, 0. Ok? Beleza. Maravilha. Como calcular a reativa? A gente já viu. Opa, vou voltar aqui. Como calcula a potência aparente? Ora, o cálculo da potência aparente, pessoal, veja que coisa interessante. É só o produto da tensão vezes a corrente. Multipliquei a tensão vezes a corrente, eu tenho potência aparente. Então, ó, voltando para o primeiro slide, tá? Vamos observar que quando eu fiz lá no exemplo tensão vezes a corrente, eu disse, o que é isso? Aquele resultado não bateu com a potência. O que foi que eu calculei? Eu calculei a potência aparente do motor. Deus e vamos, você levantou a mão. Quer falar? Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Professor, veja o seguinte, o senhor falou o fator de potência menos 1. 0 subentende que não tenha consumo. E menos 1? Perfeito, Deus e vamos. Perfeito. Veja, deixa eu explicar para vocês. Normalmente, quando eu tenho um fator de potência muito indutivo, o fator de potência ele vai oscilar entre 0 e 1, quando ele é indutivo, ou seja, eu tenho muitos indutores no meu circuito. Quando o circuito ele é muito capacitivo, aí o fator de potência fica oscilando entre 0 e menos 1. Tá? Deus Ivan, eu respondi sua pergunta? Sim, professor. Então, de certa forma, não deixou de ter consumo. Apenas eu tenho consumo, apenas eu injetei capacitores a mais na rede, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Aí, pessoal, vou falar novamente, né? Sobre o aspecto de que, no indústria, a maior parte da energia reativa, ela é indutiva. Tá? E você tem pouca carga capacitiva. Como tem pouca carga capacitiva, normalmente se faz um projeto, né, quando, por exemplo, o fator de potência está em 0,7. Alguém verificou lá na conta de energia que o fator de potência é 0,7. Se está 0,7, a empresa está pagando uma multa para a concessionária. Aí a empresa diz, não quero pagar multa. O que é que eu faço? Instalo um banco de capacitor na subestação. Para que serve esse banco de capacitor? Para tirar o fator de potência que está baixo, 0,7, e fazer com que ele chegue próximo da unidade. Ou atenda a norma. O que é atender a norma? A norma, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, ela diz que o fator de potência mínimo vai ser 0,92. Então, se numa instalação elétrica o fator de potência estiver em 0,7, ele está fora da norma. Como é que eu faço isso? Olha, se o meu circuito é mais indutivo, para que eu possa elevar esse fator de potência, eu vou inserir no meu sistema, inserir no meu circuito industrial, bancos de capacitores. Eu vou calcular e vou inserir o banco de capacitor. Com que objetivo? Fazer com que o fator de potência saia de 0,7 e vá para 0,92,
0,93, 0,94. Normalmente, não se deve elevar o fator de potência para a unidade. Isso a gente vai entender quando a gente estudar um pouquinho mais detalhado o tema, o assunto impedância. Ok? Deus, Ivan, respondido? Perfeito, professor. Tranquilo. Vamos embora. Então, vejam, se eu simplesmente multiplicar a tensão pela corrente, eu vou achar a minha potência aparente. Essa é a minha potência aparente. Tá? Então, na maioria dos projetos, na maioria das especificações, a gente utiliza a referência tensão vezes corrente, mas no lugar de eu colocar W no final, eu vou colocar volt-ampere. Então, eu vou colocar VA. Então, eu vou pegar lá, eu peguei um motor que tem 220 volts, que suporta 220 volts, e solicito uma corrente de 10 amperes. Qual é a potência aparente desse motor? 220 vezes 10. 2.200 VA juntos. Dos 2.200 volt-amperes. Essa é a unidade de medida da potência aparente. Ok? Triângulo das potências. Esse elemento aqui, tá? Ele é uma forma de representar as potências de forma gráfica para que nós possamos resolver os problemas de forma mais fácil e lembrar, tá, de como as coisas funcionam. Então, nesse diagrama, que é chamado de triângulo das potências, nós vamos ter nesse eixo aqui, a minha potência ativa. Vamos ter nesse eixo aqui, na vertical, a potência reativa. E formando essa diagonal aqui, eu tenho a minha potência aparente. Observem que esta figura é uma figura clássica. Ele é um triângulo retângulo. O triângulo das potências é um triângulo retângulo. E aí, quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente normalmente tende a se lembrar de um matemático que viveu lá antes de Cristo, chamado Pitágoras, onde ele disse que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Alguém lembra disso aí? Sim, lembro. Maravilha, maravilha. Tem boa memória. Então, o que acontece? Esse é um triângulo retângulo. Ora, se é um triângulo retângulo, Bruna está dizendo que se lembra aí do teorema de Pitágoras, perfeito? E aí o que acontece? Se isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso associar, tá? Para criar uma associação mental, tá? Do conceito que a gente está estudando com a figura geométrica para permitir uma visualização melhor. Então, tem aqui, que a minha potência aparente ao quadrado é igual à minha potência útil ao quadrado mais a minha potência reativa ao quadrado. Isso me permite calcular a potência aparente da seguinte forma. S, que é a minha potência aparente, vai ser igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Observem, tá? Por que eu disse que a potência aparente não era simplesmente uma soma, mas uma soma fasorial. Isso aqui é uma soma fasorial. Ou, alguém lembrou, né? É muito similar a uma soma vetorial, tá? Ou seja, S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Isso me dá a minha potência aparente. Essa aqui é a minha soma
fasorial das potências, tá? Por isso que eu não posso somar, somente somar um com o outro. Essa é uma razão. A outra razão é que eu tenho uma grandeza que está no eixo X, que é a minha potência útil, tem uma grandeza que está no eixo Y, que é a minha potência reativa. Eu não posso somar isso com isso porque eles estão em eixos diferentes. A soma é uma soma desse jeito aqui. Isto mais isto, ou seja, potência ao quadrado, potência útil ao quadrado, mais potência reativa ao quadrado, é igual a potência aparente ao quadrado, que é justamente essa hipotenusa aqui. Tá? E aí, olhando para a figurinha, aparece aqui, ó, uma figura discreta, discretíssima, que é o φ. Tá? Φ é mais uma letra grega que eu estou apresentando a vocês. Alunos, conheçam φ, não é FIA não, tá? É φ, alunos, ok? É uma letra grega que é muito utilizada, tá? E para a gente na área de elétrica, ela normalmente vai estar associada à grandeza fator de potência. A gente vai ver que nos motores, nos equipamentos, vai aparecer exatamente isso aqui, cosseno φ. Então, é normal a gente falar ou fator de potência no dia a dia, no linguajar comum, fator de potência está alto, fator de potência está baixo, como também nos equipamentos, quando vem referenciado, vem escrito cos, que é isso aqui, cos φ, cosseno de φ, que é uma função trigonométrica, ok? Perguntas? Professor, esse cosseno de φ, no caso, então, seria o fator de potência? Demétrio, você pode repetir a pergunta, por favor? No caso, esse ângulo aí que está sendo representado pelo φ, pelo ângulo φ, ele seria aí, no caso, o fator de potência? Sim, representa o fator de potência. Muito bem observado, tá? Observem que o fator de potência aqui, tá? Ele vai aumentando o ângulo, eu tenho um fator de potência grande, eu tenho um ângulo grande, né? Então, você vai ter um fator de potência baixo. Esse ângulo aqui, observe que ele depende diretamente desse eixo aqui. Se a potência for reativa diminuir, eu diminuo o ângulo e tenho um fator de potência maior. Se minha potência reativa aumenta, esse ângulo aumenta e eu vou ter um fator de potência menor. Ângulo maior, o fator de potência é menor. Ângulo menor, o fator de potência é maior. Ok? Vejam, o fator de potência de uma instalação AT, ele é monitorado e a empresa paga multa caso o fator de potência fique abaixo de 0,92, tá? Esse 0,92, ele foi definido no artigo 95 da ANEEL, em 23/7/2013. O fator de potência de referência, que chamou aqui de FR, indutivo ou capacitivo, tem como limite mínimo permitido para as unidades consumidoras do grupo A, aí está falando de alta tensão, o valor de 0,92. Esse é o valor mínimo permitido. Professor, o que vai acontecer se a empresa que eu trabalho tiver com fator de potência abaixo disso? É simples. Vai pagar uma multa. Abaixo disso, multa para a concessionária. Abaixo disso, multa para a concessionária. Então, a empresa precisa monitorar, controlar, regular o fator de potência. Como é que ele faz isso? Já expliquei. Vamos colocar, se a indústria
normalmente tem muitos motores, então ela tem uma reatância indutiva muito forte. Como é que eu faço para corrigir? Vou colocar um banco de capacitores. Vou calcular esse banco de capacitores para fazer com que o fator de potência saia do valor que ele está, abaixo de 0,92, para um fator de potência igual ou maior que 0,92. Normalmente, se ajusta para um pouquinho mais. E aí vem um outro detalhe, tá? No passado não muito distante, eu diria que até 1994, se colocavam bancos de capacitores que a gente chamava de estáticos. Ou seja, o cara calculava, chegava lá e ligava o banco capacitor diretamente na rede e o banco capacitor ficava lá o tempo todo. Hoje, isso não é mais permitido. Então, o que acontece? Hoje, você coloca o banco de capacitor e precisa de uma série de chaves, chamadas de contatores, e um controlador de fator de potência. O que esse controlador vai fazer? Ele vai monitorar, né? Ele vai ficar escutando a rede, usando o termo escutar, é até incomum. Na verdade, ele vai medir a rede elétrica e verificar, instante a instante, como está o fator de potência. E, se o fator de potência tiver muito indutivo, ele põe capacitor e vai monitorando. Se o fator de potência tiver muito capacitivo, ele tira capacitor. Então, ele fica fazendo esse movimento o dia inteiro, porque as cargas entram e saem, motor ligado, motor desligado, motor liga, motor desliga. Então, hoje, é obrigatório instalar um controlador de fator de potência. Então, você calcula o banco de capacitores, tem uma série de chaves que vão ligar um banco, 2 bancos, 3, 4, quantos forem necessários para aquela instalação. E como é que ele faz isso? Ele mede as grandezas potência ativa, potência reativa, calcula o fator de potência e faz a inserção ou retirada de capacitores de acordo com a necessidade. Perguntas? Professor. Diga, Alexandro. Para mim fazer o dimensionamento dessa carga aí, onde tem potência ativa e potência reativa, eu tenho que levar em consideração a potência aparente ali, né? Para fazer o dimensionamento de todo cabeamento e tudo mais. Sim, o dimensionamento, a gente está andando um pouquinho, né? Isso faz parte de outra disciplina. Mas veja, o dimensionamento, ele ocorre sobre diversas óticas, tá, Alexandre? Ele ocorre sobre a ótica da potência aparente e da potência ativa, dependendo do caso. Tá? Isso vai variar de caso a caso. Mas, tipicamente, utilizamos a potência aparente como elemento de referência para dimensionar todo o circuito. Ok, professor, entendi. Ok? Mais à frente, quando vocês estiverem pagando a cadeira de projetos elétricos, espero estar com vocês, aí a gente aprende detalhadamente como é que eu faço o dimensionamento do cabo sobre os 6 parâmetros que a NBR 5410 enfatiza. Ok? Agora, nós podemos calcular a potência do motor, tá? Aí eu vou chamar a atenção de vocês para um elemento que eu falei, né? E vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não vai dar um zoom, mas tudo bem. Vejam, na placa desse motor, tem aqui, ó, cosseno φ. Vocês enxergam aí o cosseno φ? Dá para enxergar, pelo menos para mim tá bom. Pronto. Vejam que esta informação está na placa do motor. Então, para o eletricista, para o técnico em eletrotécnica, olhar para essa palavrinha, cosseno φ, que eu coloquei nas nossas apresentações aqui, olhou para ela, o que é? Significa fator de potência. Tá certo? Então, o que acontece? Está lá na placa do motor. O fator de potência desse motor é 0,78.
Vejam que esse motor, ele não atende aos requisitos normativos referentes a ter um fator de potência 0,92. Mas observem, né, é um dado interessante, que muitos dos equipamentos que nós utilizamos, inclusive indústria, ele vem com a informação de que o fator de potência é baixo. E aí, uma dica importante para vocês. Para evitar gastar muito dinheiro com banco de capacitor e controlador de fator de potência, é interessante que a compra dos equipamentos, ou seja, você vai comprar um equipamento, além de dizer, olha, eu quero um motor de 2,5 CV, você tem que, além disso, você vai dizer assim, ó, eu quero um motor de 2,5 CV, que funcione 220 volts, e que tenha um fator de potência maior ou igual a 0,92. Veja que a referência ficou bem maior. Da mesma forma, quando se pede para comprar lâmpadas ou LED ou fluorescente, tá? Deve-se dizer que, ó, eu quero uma lâmpada fluorescente de 40 watts que tem um reator com fator de potência maior ou igual a 0,92. Por quê? Tem várias marcas mais baratas, justamente porque o fator de potência desses equipamentos é bem baixo. Eu já vi lâmpada fluorescente com fator de potência 0,5, é um fator de potência péssimo. E aí você coloca 10, 15, 20 lâmpadas dessa, faz com que o fator de potência fique lá embaixo. Aí você tem que ir lá na subestação, colocar capacitor, simplesmente porque você não especificou a lâmpada ou o motor direitinho. Tá claro isso para vocês, pessoal? Beleza. Voltamos aqui à nossa tela inicial, né? Onde nós temos aqui a placa de um motor real. Tá? Um motor real. E aqui, a única diferença que eu fiz nessa equação é que apareceu aqui, ó, uma letrinha que vocês já conhecem, que é o rendimento, tá? Mas vejam, se você olhar aqui, como é que vai ser a fórmula da potência, tá? Isso vai me dar a potência mecânica na saída do eixo. Tensão, corrente, fator de potência e rendimento. O rendimento desse motor, apesar de não estar colocado aqui, tá? É de 0,75. Para que eu ache a potência desse motor, tensão 110, corrente 28,6, fator de potência 0,78, está aqui na placa, e no caso específico, um rendimento aqui de 0,75. Quando eu faço tudo isso, eu acho o valor aqui de 1.840 watts. Observem que eu poderia, na minha tela inicial, deixa eu voltar aqui para a tela inicial, na minha tela inicial, eu trazia para vocês um valor de 1.840, tá vendo aqui, ó, 1.840, e só o produto tensão vezes corrente me deu aqui um valor de 3.146. Agora eu sei que isso aqui é VA, é potência aparente. Ou seja, a potência aparente desse motor, tá, é 3.146. E a potência útil, 1.840. Observem que o cálculo que eu fiz agora no final, ele concorda com o valor inicial do motor. Então, as respostas agora batem, agora coincidem com a realidade. Ficou claro para vocês, pessoal? Vocês entenderam o raciocínio? Podem falar. Sim. Pronto, perfeito. Tá? Eu peguei de um motor monofásico para simplificar, mas vejam, essa é a fórmula básica para a gente calcular a potência. Então, se eu quiser calcular a potência em watts de qualquer equipamento, tá? Eu vou precisar
do fator de potência dele. E isso, pessoal, é um problema. Professor, por que isso é problema? Por quê? Diferente dos motores, e ainda digo para você, nem todos os motores vêm com o fator de potência lá explícito. Tá? Nem todos os motores. Então, o que acontece? Às vezes eu estou em campo, eu preciso fazer algumas estimativas para que eu possa determinar a potência do equipamento. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o cálculo da potência fica na potência aparente porque eu simplesmente não tenho o fator de potência daquele equipamento ou daquela máquina. Tá? Esse problema, pessoal, é grande, principalmente quando se trabalha com a parte de eficiência energética. Por quê? Ora, o equipamento não traz todas as informações. Por exemplo, esse equipamento aqui não traz o rendimento. Eu calculei o rendimento e achei 0,75. Tá? Mas esse motor, ele não traz o rendimento. Ele traz o fator de potência. Imagine uma máquina que tem, uma única máquina que tem diversos motores e uma alimentação principal. Aí é que eu não sei mesmo o fator de potência. Então, quando estamos fazendo projetos de eficiência energética, eu preciso ter um instrumento capaz de medir a potência que está sendo consumida naquele instante. Aí o que é que eu faço? Eu calculo a potência aparente, meço a potência útil, e aí eu consigo achar o fator de potência daquela máquina para atuar sobre ela. Tá bom? Vamos exercitar. Agora é a hora de vocês trabalharem um pouquinho. Eu queria que vocês, de posse das informações que nós trabalhamos hoje, calculassem a potência desse circuito aí. Né? Não desenhei o circuito, coloquei apenas os valores. Eu tenho um circuito que tem uma tensão de 220 volts, uma corrente de 10 amperes e um fator de potência de 0,70. Pergunto, qual é a potência? Eu quero que você calcule todas as potências. A potência aparente, a potência útil e a potência reativa. Vocês podem calcular aí? Se eu mostrar a fórmula, qual é a fórmula, não, que aí eu não anotei as fórmulas aí, mas Perfeito. se tiver a fórmula, dá certo. Vou voltar. Então registrem os valores. Registrem os valores. É 220, né? Tensão 220, corrente 10 amperes e fator de potência 0,7. Registrou os valores? Aí eu vou colocar a fórmula para vocês darem uma olhada. Só não vai entrar o rendimento, tá? Vai ser essa fórmula aqui para calcular a potência útil. Mãos à obra. Esse daí deu potência, essa potência útil aí, vai dar 1.540 watts. É nessa base mesmo aí, 1.540 watts mesmo. Qual foi a potência que deu? 1.540 watts. O meu também deu isso. 40. Beleza, 1.540. Eita, nem escondi, ó. 1.540 watts. E a potência aparente? Aparente, qual é a fórmula, pessoal, da aparente? A aparente é a mesma fórmula da potência útil, só que não tem o fator de potência. Então vai dar 2.200, né? Isso. Falta a reativa. A reativa, pessoal, o ideal seria você trabalhar com uma calculadora científica. Uma calculadora científica similar a essa.
para que você possa converter cosseno de φ em seno de φ. Aí eu fiz isso aqui e obtive aqui, ó, o seno de φ fica 0,714. Fazendo o produto tensão, vezes corrente, vezes o seno de φ, eu achei uma potência reativa de 1571,11 volt-ampere reativo. Dúvida nesse exercício? Não, professor. Pronto. Vamos exercitar nesse aqui? Deixa eu fazer uma mudançazinha aqui. Senhor, você pode botar o slide anterior, por favor? Boto, um momentinho, tá? Rapidinho. Eu coloco já já. Um momentinho que eu já coloco. Tá chegando. Apareceu para vocês? Pronto, só esse mesmo, já vi aqui. Pronto. Observem, pessoal, que a fórmula ela é fácil de memorizar, tá? Veja, a potência aparente, tensão vezes corrente. A potência útil, tensão vezes corrente, vezes o cosseno de φ. E a potência reativa, tensão vezes corrente, vezes o seno de φ. E aí, alguém fez esse aqui? Esse daí, professor, dá 2.156 watts e a outra potência vai ser 2.200, porque é 220 vezes 10. Isso. Nós temos aqui a potência aparente, né? 2.200. O fator de potência, 2.000, ou melhor, a potência útil, 2.156. Eu queria chamar a atenção de vocês para esses dois exercícios no seguinte aspecto. Observem que a tensão e a corrente foram as mesmas. 220 volts e 10 amperes. Então, a potência aparente deu a mesma, 2.200 VA. Só que no primeiro exercício, aí eu vou voltar aqui, ó. No primeiro exercício, a potência útil foi 1.540. 1.540. Nesse exercício aqui, observe para a potência útil foi para 2.156. Veja o quanto subiu. Por que essa diferença? Porque o fator de potência aqui, ó, é bem alto. O fator de potência aqui é bem alto. Enquanto que no outro, o fator de potência era bem baixo. Então, veja, eu tenho a mesma potência aparente
nos dois circuitos. Mesmo nível de tensão, mesmo nível de corrente. Só que, no que eu tenho um fator de potência baixo, foi 0,7, você tem uma menor conversão da energia que recebe em potência útil. Porque muita coisa fica armazenada no campo, na parte reativa. Enquanto que, quando eu elevo o fator de potência, eu consigo transformar mais em potência útil. Então, eu tenho lá 2.156 watts. É uma potência bem grande. Ao mesmo tempo, aqui, ó, a potência reativa diminuiu. Vocês conseguiram visualizar isso? Sim. Perfeito. Então, vejam, o ideal é que a gente trabalhe em cima de fatores de potências elevados. Só que esse elevado não pode chegar a 1. De novo, ele não vai poder chegar a 1, existe um fato para isso, tá certo? Associado ao conhecimento de impedância que a gente vai fechar na semana que vem com esse assunto, para a gente partir para as avaliações. Mas, assim, sempre que eu for fazer a correção do fator de potência, eu devo corrigir o fator de potência para um valor igual ou maior que 0,92. Por quê? Porque a ANEEL definiu que o fator de potência mínimo para o fator de potência de instalação industrial seria 0,92. Valdenor primeiro, Elias depois, que levantaram as mãos aí. Valdenor, pode falar. Não, professor, não estou com uma levantada, não. Geralmente, quando eu vou falar assim, eu abro o áudio. O meu não está levantado, não. Elias pode ficar à vontade. A mãozinha está do lado do seu nome. Mas tudo bem. Alguém levantou a mão? Eu, professor. Professor. É porque Perfeito, eu queria saber onde fica esse 0,19, porque esse outro tá aí, o 0, coisa, ele deu na questão, mas esse 0,19, ele também vem na revolução do exercício lá, na página anterior da questão. Eu posso, veja, na verdade não, tá? O 0,19, ele veio, por quê? Veja, eu tenho o cosseno de φ, é o cosseno de um ângulo, tá? Eu, usando a calculadora científica, tá? Eu descubro que o ângulo, né? O valor desse ângulo o valor desse ângulo é 11,47 graus, tá? Eu calculo, com esse número e com a calculadora científica, eu verifico que o ângulo é 11,47 graus. Aí, o que eu faço? Agora eu faço o seno de φ, o seno do ângulo. Então, o seno de 11,47 graus é 0,19, tá? Isso tem a ver com trigonometria. Vocês estudaram trigonometria no triângulo retângulo na antiga 7ª série. Imagino que vocês devem ter visto na revisão. Mas... Não, eu vi, professor. Mas o exemplo é assim. Se nós não tiver uma calculadora científica, nós tem como chegar a esse valor, aí 0,19? Se você não tiver a calculadora científica... Usando as regras de matemática, ou não? Ou essa última revolução, tipo, porque essas duas primeiras eu consigo entender. Aí essa última revolução, aí como nós chegaria a esse valor? 0,19. É isso que eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, tá entendendo? Tá, veja. De novo, o 0,19, ele é o seno do ângulo, tá? Então, eu tenho o cosseno do ângulo, que é 0,98. Com o uso da calculadora, se eu não tiver calculadora, eu posso usar uma tábua trigonométrica, que é uma tábua que tem um monte de númerozinhos, e eu vou fazer isso, tá? Professor, tipo um exemplo, que é seno, cosseno, tangente, essa tábua que o senhor disse? Exatamente. Então, eu posso ir lá na tábua, aí na tábua trigonométrica eu vou ver lá, 0,98 corresponde a quanto? 11 graus. Aí, 11 graus, eu vou lá na tábua de novo, vejo quanto é o seno de 11 graus, aí vai dar lá 0,19. É isso mesmo, por isso que justo eu estava pensando, eu digo, mas eu acho que é caso se a pessoa tivesse essa tábua, mas tipo,
não acredito que seja as questões que ela vai vir elaborada, eu acho que ela vai dar esse valor. Tipo, quando eu fiz, tava fazendo prova, coisa, com esse tipo de assunto, ela vinha empregando esse valor, tá? O senhor tá entendendo? Quando o ângulo não dava para coisar com o cateter oposto com o cateter adjacente, ele dava a razão do ângulo. Ó, use 0,19 para a tal revolução que nem o professor falou, né? Aí é isso que eu não estava conseguindo entender. Aí o resto da evolução aí da soma, consegui, que tensão, corrente e o outro valor outro que, como veio, ele vem pregando na questão, não foi? Use 0,19, 0,98 para o fator, né, da potência, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito ali, muito bem observado. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu posso arredondar ou eu tenho que deixar esse número mesmo como está? É interessante, Demetrios, deixar o 0,19, tá? Porque o fator de potência, normalmente, ele vai ser representado com dois números, exceto quando ele é 0,9, né? Aí, normalmente, vai ser 0,91, 0,9... Inclusive, a própria norma, né? Ela bota para 0,92. Esse décimo que vem depois, parece pouco, mas eles causam uma diferença enorme na resolução do problema, tá certo? Beleza. Perfeito. Em princípio, pessoal, essa era a apresentação de hoje, tá? A gente fechou. Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre este assunto para a gente poder discutir. Eu vou passar alguns exercícios, né, com base nesses exemplos que eu mostrei para vocês, tá? Para que vocês possam praticar e treinar bastante essa parte de cálculo de potência útil, cálculo de potência aparente, cálculo de potência reativa. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou fazer... Professor, pode falar. O senhor chama útil a potência ativa, né? Isso. Perfeito. Isso. Perfeito, Atenor. Obrigado. Ó, pessoal, nós vimos, tá? Vocês estão vendo minha tela? A tela está em branco mesmo, tá? Não se espante, não, que ela está em branco mesmo. Deixe-me ver rapidamente aqui. Nós vimos que a potência, né? Potência ao quadrado é igual a potência aparente, vou corrigir isso aqui. A potência aparente ao quadrado, é igual a potência útil ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Perfeito. Então, isso a gente já sabe, né? A gente já sabe que isso aqui é uma verdade. Observem que, nesse problema que eu coloquei para vocês, eu poderia resolvê-lo, a potência aparente, utilizando essa fórmula aqui, tá? Logicamente, para isso, eu precisaria manipular essa fórmula, dar uma manipulada nela, para que eu pudesse resolver o meu problema. Como é que eu vou fazer isso? Bom, no caso aqui, vou fazer aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu posso pegar aqui, ó. Isso vocês também já sabem, né? Mas eu posso reescrever essa fórmula da seguinte maneira. Q ao quadrado é igual a
S ao quadrado menos P ao quadrado. Ok? Então, vejam que a fórmula inicial é S ao quadrado igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Só que se eu tiver um problema, onde, como no caso ali, eu tinha S ao quadrado, eu tinha a potência aparente e tem a potência útil, e queira calcular a potência reativa, eu poderia lançar mão dessa fórmula aqui. E aí eu teria uma outra forma de chegar no valor de Q. Só que aqui está Q ao quadrado, né? Para eu achar Q, o que eu precisaria fazer? Então, vamos de novo aqui. Colocaria aqui, ó, Q igual a raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. Aqui é a fonte. Vou poder caber na tela. Um pouquinho. Ó. Então, eu poderia calcular a minha potência reativa usando essa fórmula aqui. Q igual a raiz quadrada da potência aparente ao quadrado menos a potência útil ao quadrado. Aí eu não precisaria calcular, né, ou usar a calculadora para achar o seno. Entenderam isso aí? Observe que é uma manipulação simples da expressão inicial, que era essa aqui. Tá? Eu vou fazer alguns exercícios com o objetivo de vocês utilizarem essas fórmulas também. Tá certo? Demetrios, você abriu o microfone? Foi, pessoal. Foi eu, Só para professor. Liguei. perguntar Deixa Demetrios pode falar, falar. depois você fala, tá, Elias? Era só para perguntar, nesse caso, dessa fórmula de cima aqui, onde tem raiz quadrada de S ao quadrado, P ao quadrado, primeiro a gente resolve a subtração, para depois resolver a raiz, né? Primeiro você eleva ao quadrado os dois números, subtrai e depois tira a raiz quadrada. Perfeito. Ótima pergunta, Demetrios. Elias. Sim, professor. E reforçando sobre isso aí mesmo, a pessoa vai encontrar a revolução de S elevado ao quadrado mais esse P elevado ao quadrado, que é a revolução das duas potências lá dos fatores. Aí o valor ele vai ficar, nós vamos pegar a revolução do valor e levar ele ao quadrado para achar o valor do quê? Isso, exatamente. Seria pegar o valor, né? Nós faz Pegar a o valor e revolução levar ao com quadrado. conta. Isso. A resolução do problema, você pegava a resolução anterior e elevava ao quadrado, subtraía também do cálculo da potência ao quadrado, tirava a raiz, achou o valor da potência reativa. E professor, e também é bom nós anotar essa anotação para caso se venha uma questão dessa, né, sem empregar o seno do coisa, aí nós tem que fazer essa revolução aí, que é elevado ao quadrado, S menos P, né? Elevado ao quadrado. Tranquilo, tá? Eu vou preparar uma lista de exercícios, tá? Para vocês darem uma trabalhada nele e fixarem esses conhecimentos. Tá bom? Dúvidas, perguntas? É bom que ninguém tem mais perguntas, todo mundo sabe de tudo. Gente inteligente assim é bom demais. Pode falar, Demetrios. Não, professor, porque sexta. Na teoria, a gente vai aprender na teoria fazer esses bancos de capacitor, como colocar no circuito. A gente vai aprender isso na teoria também, ou na prática também? Sim, vocês veem isso na parte de instalações elétricas industriais. Aí, no momento específico, vocês dão uma cobrada ao instrutor, né? Mas, em princípio, sim, é para ver essa parte de correção de fator de potência e o processo de instalação, com certeza. Uhum.